valendo, quando a gente quiser... Dani, quando a gente quiser... tá no microfone agora, né? Quando a gente quiser começar a falar então sério, já tá valendo, né? Beleza, então. Não, pode ir pra cima aí. Boa noite, pessoal, beleza? Nós estamos aqui hoje estreando o podcast 70x7, beleza? Aqui estamos hoje com o nosso convidado, o Pastor Gil, que é da comunidade Ágape, de Guaratinguetá. Grande Pastor Gil. Só melhor, tamanho. Aliás, tô aqui também, tá, Rui? Só Grandão, tamanho. o apelido dele é Grandão. Meu amigo Ronaldo. Júnior. Júnior, fala certinho. é Júnior, mas tudo É, bem. Ronaldo Ronaldo Júnior. Pastor, Deixa o senhor ganhou já, né? É Ele Ronaldinho, tem então. dificuldade, Porque o né? Júnior Dificuldade. é pequenininho, então é Ronaldinho. Né? Então, boa noite a todos, bora lá. Show. Legal. Ô, pastor, o senhor já nasceu em alguma família evangélica? Como é que é? Não, eu nasci dentro de um lar em que meus pais eram frequentadores da igreja. E o processo de conhecer a igreja, então, foi praticamente automático. Ou seja, eu tinha que ir na igreja influenciado pelos porque pais, né? meus pais tinham que ir na igreja. Eu Teve ia contato com desde eles, eu criança, não tinha então, como Não tinha como escolha. faltar na igreja. Falando, eu não vou, não, eu não tenho escolha. Eu tenho Aliás, que ir, hoje em dia é um problema familiar, né? Porque os pais deixam a escolha pros filhos, né? Isso. Não, se hoje ele não em quer, não dia. posso forçar e tal, e dá no que dá na juventude que a gente tem Então, hoje. Né? naquela época eu tinha que ir com meus pais, porque eles pertenciam à igreja, iam à igreja, né? E eu não tinha a escolha de falar, não, eu não vou. E, de uma certa forma, isso foi positivo. Porque o que eu acredito é que, embora, às vezes, um adolescente, né, alguém que está entrando na juventude, vá na igreja porque os pais vão, é uma maneira de ter um certo contato. Sim. Mesmo que não de forma voluntária, Certo. um contato com aquilo que se prega, com aquilo que se canta, com aquilo que se ora. E também chega lá e vê os amigos também. E começa a fica fazer bem. também um nível de relacionamento. Sim. E né? criança não tem a definição ainda de Então, tomar suas decisões próprias. Ela vai na Eu onda tinha ali, né? que ir. Você tinha que ir. Eu tinha que ir. Minha mãe era Na época do chicote. professora, né, de crianças na igreja. Aham. E minha mãe era responsável pela EBF, que era a Escola Bíblica de Férias. Nossa. Então a pressão Eu em cima de tinha você que já era ir. desde criança. Então eu falava assim, eu não tinha a opção de falar, mãe, eu não vou. Minha mãe fala, não, com muito carinho Vai. e amor. Eu É imagino. tipo, Sempre. ser filho do pastor, né? É o filho do É, pastor. Você é filho Você do pastor. vai, É. né? Assim, o convite era muito direto. Sim, eu imagino. E eu tinha que ir. E na verdade, cara, eu ia na IBF, obrigado, né? E participava de tudo aquilo que acontecia. Naquela época a gente tinha um sistema de contar historinha que era através do flanelógrafo. O que era flanelógrafo? Flanelógrafo era um quadro de flanela em cor verde e os bonecos, O né, Google já gostou, palmeirense. e os bonecos eram coloridos. Então, conforme a professora ia contando a história, as assistentes iam trocando os bonecos. Ou seja, o data show da época era desse jeito. Era pessoas fazendo. Eram pessoas. Vou nem perguntar quantos anos o né? senhor tem, pastor. Mas... Tem 52. Isso aí quando era criança. Então já faz um tempinho. Uhum. Agora, o que era interessante? Né? Eu nunca gostei de ir. E a única coisa que me fascinava na IBF era o lanche. Aí eu ficava Puxa fascinado, que era um pão com salsicha, que eu lembro até É hoje. isso. Tem que ter uma estrutura, né, Grandão? Tem, Aqui né? a gente vai pedir uma pizza. Era um também. suquinho, né? O senhor escolheu o sabor, pastor. As coisas mudaram. Deus Cara, é um novo tempo. e era um suco, né? Colorido, geladinho, doce. Então, aquele de Que 10 eu- centavos, fazer 2 eu não litros. sei que sabor até hoje. Deus não me revelou isso. Açúcar É. com água. Com corante. Olha lá, e tomava e tal. Mas o interessante é que quando chegava nas sextas-feiras das EBFs, eu gostava de ir Na sexta-feira. na sexta-feira, porque na sexta-feira contava a história de Davi. Toda sexta-feira? Era, porque a IBF durava uma semana por ano. Era um período do mês de julho, geralmente, que eram as férias escolares. temático já, então. Então, quando chegava na sexta-feira, era geralmente contada a história de Davi e Golias. Esse era o único dia que eu gostava de ir, porque eu achava interessante, né? A história e a maneira como o boneco pequenininho derrubava o boneco grandão. Esse é o sucesso. E eu ia fascinado para casa. Né? Falava, pô, como é que pode, né? Com aquela imaginação de criança,
você ficava tentando entender como é que alguém pequeno podia derrotar alguém tão grande, né? E eu ficava elaborando, e aí eu ia para o quintal da casa da minha mãe e tinha um pé de laranjeira, e ela falava, você é o Golias e eu sou o Davi. Ele ficava ali. E aí eu canela ficava roxa, brigando com o pé de laranjeira, joelho estourado. Até hoje ele tá em pé lá. tá lá, vivenciando, Ô, pastor, aí vivenciando o herói. sermão é esse aí, É. pô. O gigante venceu, pô. Aí eu ficava Eu vivenciando. cortava com o machado ela hoje. E vivenciava o herói. Certo. Isso fez uma diferença na minha vida, porque quando eu me converti, cara, Quando o senhor de fato converteu? eu me converti em 1992. Quantos 93, 1993. Vou fazer esse cálculo, não. Só tem 52 anos, mas Tinha já faz 22, já... 22 para Aí 23 de fato o anos. senhor tomou decisão. Tomei uma decisão. Então, mesmo então, sendo filho de, de uma mulher, de uma mãe, né, bem sistemática na igreja, o senhor decidiu ainda Passei, viver sem sua dúvida. temporada aí. Porque a conversão é pessoal. Sim. Por mais que ela possa ser incentivada, inspirada, né, o compromisso, a entrega de vida, né, as verdades do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus é pessoal. É uma decisão que ninguém vai poder tomar no seu lugar. Você acha que tem um tempo que você vai amadurecer, que você vai falar, olha, preciso? Ou Eu não? acredito que algumas coisas, por exemplo, acontecem porque tem pessoas que oram a Deus por sua vida. Algumas coisas são as frustrações da própria vida. E no meu caso, que tive tempos dentro da igreja, eu sabia que existia um caminho. Falei, daí está a diferença. Entendi. Ter conhecido quando de quando ter criança. conhecido Contato, quando de quem tem um pequeno. contato. Né? E eu comecei, quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E eu fui direto na história de Davi. E qual foi a minha primeira grande luta? Como que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus depois de tudo que fez? E essa foi meu dilema. Falou, pô, meu herói matou, adulterou e mentiu. Sim. E muita coisa que está escrita no que eu estou lendo foi escrita por ele. E ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Aquilo foi um baque. Né? E, aliás, Moisés matou um egípcio com a própria mão. Exatamente. Aí eu falei, puxa vida, eu vivenciei na minha infância. O herói vesti Davi. esse herói. Aham. E esse herói fez isso. E aquilo foi assim, um baque, porque eu demorei a compreender, né, como que Deus faz as coisas e como que um homem, quando se aproxima de Deus, depois que falha e tem a coragem, né, de se despir, ele pode ser curado, liberto, transformado de uma maneira mais profunda do que dantes, por exemplo. E a minha grande alegria é que eu não parei de ler. Não ficou A só no história. Davi, não Não, ficou e- só no herói Eu Davi. não parei só onde a decepção chegou, eu continuei lendo. Sim. E quando eu continuei lendo, eu percebi que o meu herói, ele se rendeu diante do maior herói da história, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Show. Esse é o grande herói. Show. Então você acha que o maior heroísmo dele foi ter O reconhecido maior ele? heroísmo dele foi a rendição. Como é a rendição para mim e para você quando a gente chega no fim das nossas capacidades. Porque é isso que acaba acontecendo com cada um de nós quando a gente vive uma vida paralela ou aquém daquilo que Deus, na sua palavra e no seu grande amor, disse que existe. E diz e afirma que existe e concede a gente. Certo. Pastor, Né? mas fato é que essa rendição, né, a gente tem essa interpretação da Bíblia, né, dessa situação de Davi, por exemplo, mas fato é que Deus chegou a dizer que ele era o segundo o coração dele, Isso. e mesmo vivendo, né, com todas essas práticas que o senhor Mesmo mencionou. com tudo esses acontecimentos. Isso mostra que a gente, quanto mais sabemos, menos sabemos de Deus. na verdade. Eu Aquela acredito história- que, às vezes, a gente é igual Jó. A gente conhece muito Deus de ouvir falar. E algumas experiências são necessárias para você realmente enxergar Deus nos processos da vida. E o que eu percebo é que muita gente tem informações sobre Deus. E nesse ponto, alguns pendem demais para um Deus misericordioso, Sem que não equilíbrio, né? exerce justiça. 100% misericordioso. E existem outros que pendem para um Deus que exerce justiça e esquece da misericórdia. Aí eu acho que entra aquele Né? evangelho paralelo que existe hoje, né? Cada um Exatamente. cria seu evangelho. E uma das coisas interessantes, por exemplo, quando Shakespeare escreve O Mercador de Veneza, ele diz assim: a graça, né, e a beleza da vida é saber que a gente vive na terra com a justiça de Deus temperada pela sua misericórdia. Esse é o fator preponderante quando você observa, né, os caminhos que você vai seguindo e o quanto Deus
revela na sua palavra, principalmente através do seu Filho Jesus, o quanto Deus trabalhou e vai trabalhar para que as pessoas o conheçam. Então, assim, hoje, se você sair lá fora, perguntar para 100 pessoas se você acredita em Deus, mais de 70% vai dizer que acredita. Com certeza. Mas essa crença, ela tem quais bases? É Né? conveniência, né? Aí você tem aí uma série de coisas que acontecem nos nossos dias, o que faz com que a gente pense o seguinte: existe o Evangelho de Jesus, que choca o homem com uma transformação necessária, e existe aí o Evangelho que a gente chama do Evangelho paralelo, que é aquele que é mais conveniente, que gera, infelizmente, pessoas prontas e ávidas para consumir aquilo que Deus tem ou aquilo que a igreja oferece. Tô precisando, Né? vou lá, ouço um louvor, choro. Daí eu me aproximo tô de bem. Deus. Deus é Deus do milagre, é o Deus Né? que dá, é o Deus que... Tô Isso- bem de vida, não preciso mais, me exatamente. afasto. Isso, infelizmente, é uma relação interesseira. Sim. Porque se eu procuro você ou eu procuro alguém só quando se faz necessário, só quando eu preciso, isso significa que eu não amo essa pessoa. Sim. Não tem reciprocidade, né? Então Isso a gente não precisa nem falar de Deus, isso a gente falando isso na humano, vida comum. na vida comum. Né? Agora, você imagina Deus que deu seu filho por nós. Sim. Né? Que é uma medida de decisão de amor Senhor- incomparável. O senhor vê Deus como uma pessoa realmente? Com sentimentos assim? Como a gente está falando de um relacionamento aqui. Eu imagina vejo- Deus. Sofre, se entristece com a eu gente, vejo, com o nosso interesse. eu vejo Deus, alguém que participa da vida. Alguém que chega perto, ou pelo menos chega perto daqueles que clamam por Ele. Eu vejo assim Deus no seu trono, não só como um Deus soberano, transcendente, mas também imanente. Um Deus que está longe, mas está perto. Né? Um Deus que veio, por exemplo, em Jesus, que era Emmanuel, Deus conosco. Mas agora, aqueles que creem nele, é Deus vivendo em nós através do seu Espírito. Então, ele é um Deus que está no trono, mas é um Deus que está aqui. Essa dinâmica de relação com ele é uma dinâmica que a gente aprende ao longo da vida cristã e que deveria ser um crescimento contínuo. Deveria ser uma sede, uma busca contínua. Mas Querer mais de Deus. se querer aprofundar mais. Mas como a gente oscila, como a gente é um ser trino também, emocional, Sim. físico, espiritual, a gente às vezes não equaliza essa busca. Daí a gente volta no ponto anterior, que parece ser mais importante a busca quando se faz Deus mais necessário por Claro, alguma coisa sim. que eu preciso. Uhum. Essa é a minha luta, a luta sua, de qualquer um de nós, né, que Sim. quer conhecer a Deus, né, ou andar mais perto de Deus. Né? Mas os dias atuais também, estão falando isso aí, que a gente. O evangelho também, né, esse evangelho paralelo, ele é proveniente dos dias atuais? Isso implica no homem essa busca mais conveniente devido eu ao acho que mundo atual? ele é proveniente da propagação de uma palavra ou de um nível, né, de transmissão do evangelho que deixa a desejar. Entendi. E o que a gente tem na atualidade é o que sempre existiu, na verdade. O ser humano sempre tentou evitar o sofrimento a todo custo. Né? O hedonismo é uma coisa que entrou na vida, né, do ser humano, principalmente no século XIX, século XX, século XXI, de uma maneira que as pessoas tentam evitar o sofrimento de qualquer maneira. E daí se busca Deus até com moeda de troca. Não, tem que sair disso, tem que resolver isso. Então você tem, por exemplo, mensagens de troca. Então você tem a pregação, ó, traz o Isso que eu ia dinheiro falar. que Deus abençoa. Isso. Sim. Dá o dízimo e um pouco mais que Deus vai abençoar mais. Exato. Então a gente acaba, infelizmente, percebendo de que essas coisas vão enraizando no meio de uma nação como a nossa, que tem um nível de porcentagem muito grande de pessoas que precisam de muita coisa. A gente tem gente instaurada em pobrezas que a gente nem consegue adjetivar. Então Pessoas que sempre precisam. Eles usam a necessidade, né? Então Pregam a pela necessidade vira moeda para quem prega, para alguns, Sim, e a gente não é melhor do que eles, porque se a gente não vigiar o coração, a gente faz a mesma coisa. sim. Né? E aí você tem, por exemplo, pessoas ávidas precisando de resposta. E aí o que acontece? Entra neste meio a resposta de que vai dar certo se fizer isso ou aquilo. Ao invés de entrar nesse meio, olha, a grande diferença entre você dar alguma coisa para receber diante de Deus é que tudo que você puder dar não paga.
E o que Deus tem para dar para a sua vida, dá porque Ele é generoso. Sim. E dá porque ama. Agora, você tem que andar com Ele. Porque se você não tiver nenhum compromisso com Ele, Ele não terá compromisso com você. Porque tem gente que acha assim também, pô, eu fiz tudo direitinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei dízimo, mas eu não sou abençoado, aí a pessoa meio que fica com raiva e não quer mais na igreja. Isso chama meritocracia. Meritocracia. Essa meritocracia não funciona. E a pessoa acha que Deus deve alguma coisa pra ela, às vezes. Isso. Né? E isso que o pessoal tem. O senhor citou aqui agora, por exemplo, que existem vários tipos de influenciadores aí, pastores assim, né? Uns pregam nesse jeito do dízimo e tal, dá mais oferta, você recebe mais bênção e tal, outros não. Isso se dá também, talvez, uma mentalidade meio deturpada principalmente da parte evangélica mesmo, que é a polarização de abrir uma igreja. Né? Cada esquina, hoje em dia, a pessoa saiu da igreja, não concordei com o senhor, vou abrir o meu ministério. Aí, assim, algumas pessoas vão defender que quanto mais portas abertas, né, as pessoas vão chegar, mas eu acredito que isso é uma visão meio deturpada. É o que acontece no nosso diálogo agora. Não, essa é a falta do compromisso. Isso significa que as pessoas estão com o coração dividido. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tem 2 tipos de segmento no nosso meio. Pessoas que buscam o reino de Deus e estão com o coração no reino. Sim. Mas tem pessoas que estão com o coração no reinado. Isso é diferente. Poxa. Essa é a grande diferença. Porque quando você né? quer estabelecer um reinado, não tem como você bem dizer. Ao vivo. Ou você não tem como você estabelecer o reino. Porque estabelecer o reino, você tem que entender que você vai ser súdito do grande rei. Certo. Isso não pode mudar. Eu acho que isso, de modo da população do mundo, a maior dificuldade do homem de aceitar a Deus é se submeter que existe um rei. Exatamente. Quando ele chega, ele tem que saber que ele veio para servir. É para servir. É para servir. Jesus, é para isso. Foi o exemplo que Jesus deu. Né? E ensinou os discípulos. Vem servir a todos, né? Lavar os pés. Então, o que a gente observa? Quando o coração está no reino, você tem um filho que serve. Porque também não é só servo, ele também é filho. Quando o coração está no reinado, você tem alguém que explora o reino. E que, em nome do reino, ele constrói o seu trono. Ele vai ali com todas as suas técnicas e uma série de coisas que a gente vê por aí, e atraindo pessoas. Porque as pessoas que querem Deus, em primeira instância, elas vêm de boa fé. Sim. Né? Eu acho que esse assunto, esse tópico, ele tira muita gente da igreja. E eu, na verdade, eu passei a maior parte da minha vida tendo preconceito. Eu não queria ir na igreja. Porque o que o pessoal de fora vê? O pastor é ladrão. O pastor tá lá, ele tá de olho no seu dinheiro. Entendeu? Mas, tipo assim, muitas igrejas... Não tô falando de nenhuma em específico, mas muitas igrejas são assim. Elas vão lá, elas fazem um evento, elas fazem isso, elas querem arrecadar. E o tempo todo, doa. Quanto mais você doar, mais você vai ser abençoado. E o Rubio já tocou a gente já nesse assunto já. E se alguém pudesse perguntar, perguntaria agora. Sim. O senhor é a favor do dízimo? A Bíblia diz coisas claras sobre o dízimo. Porque, na verdade, Deus não precisa de dinheiro. Sim, nunca precisou. Com certeza. A prova disso é que ele e Pedro foram cobrados de pagar o imposto. E se a gente lê nos evangelhos, Jesus diz a Pedro, vai no rio com o anzol e a vara, puxa um peixe que vai ter uma moeda na boca do peixe. Dá a César, né? E dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa da boca do peixe é... O que a pessoa tem que entender é que tudo é de Deus. Sim. E uma das coisas importantes sobre esse assunto é que o dízimo nunca foi e nunca será moeda de troca. É uma questão de obediência. É a meritocracia que a gente acabou de falar, né? É uma questão de fé e obediência. Uma questão de fé e obediência. Né? E o que a gente entende sobre essa contribuição? Primeiro, que ela deve ser voluntária, que ela precisa ser de coração, que sobre essa questão não pode haver apelação, não pode haver interesses escusos, não pode haver cobrança, não pode haver negociação, não pode haver troca. Ou faz de coração, ou Deus não aceita. Sim. Paulo ensinou isso. Igual né? então, de um animal machucado. Isso a palavra de Deus diz, né? Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, que fala da contribuição para os irmãos da Judéia. O voluntariado foi tão grande que as pessoas dividiam o pouco que tinham para poder socorrer irmãos de uma outra região. Né? Isso é voluntariedade. Isso é algo voluntário. Né? E o dízimo não pode ser involuntário, ele não pode ser negociável, ele não pode ser forçado. Não pode haver uma apelação.
É uma questão de fé, de convicção. Então, eu, por exemplo, eu sou dizimista. É uma forma de você prestar sua adoração Eu sou dizimista a Deus. porque você tem que chegar à seguinte conclusão. Quem sustenta a vida é Deus. O que você ganha é o meio pelo qual ele usa para sustentar você, mas a fonte é Deus. Deus é a fonte. E na sua infinita misericórdia ele usa meios. Seu salário, seu emprego, seu negócio, sua loja, sua oficina. Aliás, né? Você pode usar terceiros, né? E aí vai. Se precisar, né? E aí vai, aliás, né? se puder. E aí vai. Né? O que a gente vê nisso tudo? É que o dízimo ele foi extremamente estigmatizado. Por quê? Porque por causa, às vezes, do mau uso tanto dos textos da palavra de Deus sobre dízimo, quanto a operacionalidade do dinheiro gerou muita dificuldade. É um assunto melindroso, não é um assunto fácil. Não, e o que as pessoas, na verdade, também, acho que acredito eu, que esqueçam, né? É porque assim, nós que quando os dias são difíceis, a gente quer aquele evangelho consumismo. A gente vai buscar lá, ouvir um louvor, numa igreja, um culto, tal, se encher, né, chorar e tudo, etc e tal. Mas a gente não leva em conta que se eu não contribuir, não vai ter energia, não vai ter luz, não vai ter água, não vai servir nada. Então, a palavra de Deus diz, trazei os dízimos para a casa do Senhor, para que a obra dele seja sustentada. A fé é a primeira base para uma pessoa obedecer à questão do dízimo. A convicção de que aquilo é uma consagração a Deus. Você não vai lá e fala, não, eu vou pagar o dízimo. Você não tem como pagar, não é seu. Lógico. Eu vou consagrar. Lógico. Né? E quando a gente observa, por exemplo, a vida de algumas pessoas, você percebe claramente o que a obediência traz e o que a desobediência traz. Agora, eu sou totalmente contra e contrário quando o dízimo vira essa cobrança excessiva, a apelação. A igreja impor, os dizimistas, tal, o cara do púlpito fala, não, ou você traz ou você vai ser amaldiçoado. Fala assim, olha, louco, né? Assim, exagerando a situação. Enquanto pregando que Jesus morreu. E aí você fica pensando, falei, pô, como que uma pessoa vai vir? Por exemplo, se o cara está desempregado, como é que ele faz? Sim. Ele, pô, eu não posso contribuir com dinheiro. Como é que ele faz? O cara acaba ficando constrangido. Ele vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. O cara vai ficar numa situação difícil. Mas isso eu digo assim, nós temos duas vertentes importantes. A primeira é pensar nos textos que falam sobre dízimo na Bíblia, de acordo com aquilo que de fato está escrito. Sim. E não pegar os textos e explorar, né, tirando o texto de contexto, que é o que acontece muito. Qual você acha que é o principal, a principal passagem que fala do Malaquias, né? Que fala 3:10, que fala trazer o dízimo à casa do Senhor, para você não desviar o dinheiro do dízimo. Você tem Mateus, nos evangelhos, você tem em 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 8. Que hoje é o que mais embaseia, né? O sentido porque do 2 Coríntios ele tem uma base interessante, porque ele fala assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Uhum. O dízimo, ele não começa com a lei de Moisés, ele começa antes da lei de Moisés, porque o dízimo foi algo voluntário que Abraão fez. Ele veio antes da lei. Entendi. Então ele não é uma questão de lei. Ele é uma questão de fé. Abraão é nosso pai na fé. Aí 10%, 5%. Olha, nós temos um padrão que Abraão falou. Eu vou dar 10% de tudo que tem. Você tem um padrão. Eu acho também que é uma forma de não ser injusto, né? Porque esse padrão está lá na palavra. Se a gente usufruir do mesmo ambiente aqui agora, a mesma água, todo mundo vai tomar igual, né? Não tem por que você achar que é justo você dar 2%, o outro dá dando 10%, outro 5%. Se a gente está recebendo a mesma coisa. Mesma benção. Então, assim, é uma questão meio de senso mesmo, né? Então, da fé. Pô, eu tô no mesmo barco que vocês, cara. Vamos remar todo mundo junto. Então, se o pai na fé fez do jeito que fez, o que a gente tem que pensar? Pô, eu tenho que lutar para imitar o meu pai na fé. Os exemplos, né? Sim. Foram os exemplos. Eu, na última até pregação sobre dízimo, foi lido que a gente, achei essa é muito forte, que a gente está roubando Deus quando a gente é Malaquias, capítulo 3. É isso. Lá, o texto tem um contexto. Certo. O texto tem um contexto de que precisava fazer uma série de coisas, dentre elas reformar coisas e tudo mais. Uhum. E o desvio daquilo que a lei, então aí passando a ser lei, era considerado alguma coisa que você desviar o dinheiro do seu propósito. Sim. Né?
A gente não usa essa coisa de estar roubando a Deus, porque não tem como ninguém roubar a Deus. É impossível. Tudo é dele, né? Ninguém rouba a Deus. Sim. Tudo sai da mão dele e volta para onde? Aliás, nós estamos no lugar que é dele, né? A gente correr para a direita e para a esquerda é dele, então não tem como roubar assim, nem sair daqui. O que a gente tem que Ladrão pegar é o papel. texto e usar o texto com uma coisinha muito importante que falta às vezes para muita gente. Tempero, equilíbrio. Né? Esse tempero, essa temperança precisa existir na hora de ministrar assuntos, que são assuntos que causam, às vezes, dificuldade de entendimento, ou entendimento adverso, interpretações de toda sorte, tudo mais. Mas uma coisa é certa, o dízimo tem que ser voluntário e tem que ser de todo o coração, porque se não for, não é o que Deus quer. É isso que aconteceu com um casal chamado Ananias e Safira, lá no livro de Atos, né? Trazia-se os dízimos aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira venderam um terreno e trouxe parte daquilo que verdadeiramente devia ter trazido. Sim, isso é enganar Deus, é roubar Deus, né? Isso, aí o que acontece? Pedro, o apóstolo, falou, olha, você mentiu para o Espírito de Deus, você está aqui enganando. Né? O que você está trazendo não é o que de fato Deus te concedeu. Né? Você está dizendo que está dando tanto como se fosse o total, e na verdade você está mentindo. E a Bíblia diz que está mentindo para o Espírito de Deus. E aí Ananias naquele dia morreu e a sua esposa morreu logo depois. Eita. A gente não sabe por qual razão de fato assim aconteceu. Mas provavelmente, por exemplo, para muitos falou, olha, não se brinca com Deus. Né? E no meu entendimento, o pastor não pode brincar com o dinheiro das pessoas que ofertam, das pessoas que vêm e traz, às vezes com sacrifício, Claro, mas com convicção em Deus. Sim. Você não pode desviar esse dinheiro para lugar nenhum. Eu acho que aí você está roubando. Só uma entrada então agora aqui. O senhor acha certo, pastor, então, ser assalariado? Eu acho certo ele ganhar para sustentar sua casa, como todo cidadão brasileiro ganha. Isso é lei, eu acho que Porque o que acontece? Nem toda história é igual. Mas, por exemplo, no meu caso, eu deixei uma carreira tremenda na montadora. Né? É isso que eu ia perguntar, a profissão. Na montadora da Volkswagen. Eu deixei uma carreira para vir para o Ministério em Tempo Integral. Eu não vim para o Ministério em Tempo Integral porque eu não estava trabalhando, porque eu estava precisando ganhar alguma coisa. Não, pelo contrário. Eu tive que abrir mão de um salário alto e de uma projeção dentro da montadora, que ia me levar a uma situação muito confortável financeiramente e com muitos privilégios. Eu abri mão disso para ir para o ministério. Então eu penso assim, existe o texto, por exemplo, das cartas pastorais, Tito, Timóteo, sempre fala do sustento pastoral de uma maneira que diz o seguinte, que ele seja sustentado, que possa viver de maneira honrada. Sim. Então, por exemplo, o que não entra na minha cabeça? Pastor comprando carro extremamente caro, pastor comprando lancha, pastor comprando Boeing, comprando... Isso dono de não fazenda, entra na minha cabeça. 10 mil cabeças de gado. Porque... Não, porque isso aí você injuria o povo. Né? Isso eu claro, quando eu estou arrancando meu 10% aqui, lutando para ser fiel... O cara tá, e nem me convida para Mas eu vejo assim que o pastor precisa ter o suficiente para sustentar com honra a sua casa. Sim. Que é alimentar seus filhos, alimentar sua esposa, vestir seus filhos, vestir sua esposa. Educação. Mas desde tá que, entendendo? como o senhor mencionou, com a história do senhor, dedique a sua vida ao evangelho, né? Dedique. Agora tem pessoas, acredito eu, não vou, né? A gente não conhece em tudo, mas às vezes, a pessoa, ela usufrui desse benefício, que é uma lei, que nós sabemos, né? A lei, né, de um líder espiritual, ele tem o direito, né, não sei qual a porcentagem e tal, do rendimento e tudo, mas simplesmente por estar na lei, ele acha que tem o direito, ele pega e tal, e tem outros rendimentos e tal. Então, por exemplo, quando o cara ganha um determinado valor que tem que fazer imposto de renda, a nomenclatura é ministro religioso. Então, por exemplo, se o cara tem que pagar imposto de renda... E o ministro religioso paga imposto de renda? O ministro religioso, se ele ganhar acima daquele percentual que a lei diz que tem que cobrar, ele tem que pagar imposto de renda. Certo. Que é o justo. Sim. Então, cidadão paga imposto... ganha acima de 1.800 alguma coisa, 2.000, não lembro exatamente. 2.300 agora, se eu não me engano. Que mudou agora. Mas, por exemplo, tem aquele teto. Passou daquele teto, ele paga imposto de renda. Certo. Até porque a igreja também não é taxada, né? A igreja não é taxada. E a documentação,
financeira de uma igreja tem que ser exposta aos membros. Os membros da igreja precisam ter acesso à documentação financeira da igreja. Uma igreja tem que ter documento de tudo que ela compra, de tudo que ela paga. E as pessoas precisam ter acesso às informações. Isso é a transparência necessária que faz com que o ministro evangélico ou o ministro religioso ganhe e não fique nenhuma sombra de dúvida ou dolo em cima, né, da vida dele. E para ele mesmo, é honra. Né? Porque tem o direito de trocar o carro dele. Claro, então ele precisa de carro para se deslocar, precisa de carro para usar para a família, precisa de carro para usar para visitar os irmãos, para socorrer os irmãos. Até porque na hora que precisa de ajuda, o pastor tem que chegar. Então, né? o que acontece? Quando a gente fala disso, aliás, a pizza hoje, a gente precisa entender que é de maneira honrada. Nunca de maneira soberba, nunca de maneira em que o dinheiro sobressaia de uma forma que não dê bom testemunho. Né? Mas de maneira honrada. Né? O cara é pastor, a família está bem cuidada, os filhos estão vestidos de acordo, tá tudo, né? Paga as contas em dia, porque assim como o cidadão comum tem que pagar a conta de luz, o pastor tem que pagar. Não escandalizando é o princípio, né, pastor? E assim como o pastor tem que pôr gasolina no carro, tem que pagar. Claro que tem. Não adianta eu chegar e falar, eu vou com fé no posto e vou pagar com fé. Não tem como fazer isso. Fala pro cara, pô, já deu, eu vou dar uma palavra pra você vai encher meu palavra tanque. que você vai botar gasolina e Deus andou... vai abençoar a sua vida, cara. O senhor nunca andou sem combustível? Então, nunca andei sem combustível. Não corou no carro e ele andou sozinho, pô? Já orei pra não acabar o combustível. Não pode acabar, não vou ficar aqui na estrada. Entendeu? Caramba. Mas é isso, cara. Valeu a pena ter largado tudo pro evangelho? Hoje, olhando a cara do Rubens aqui. Friamente, às vezes, você faz algumas contas. Você tá sendo negativo, você tá compassivo. Mas eu digo assim, você tem que fazer a transição daquilo que você construiria no mundo e que teria o final aqui, para a transição para aquilo que você está construindo aqui, mas vai ter valores eternos. Essa transição que você tem que fazer para poder entender que vale a pena. O tempo todo fazer essa conta, não tem? Porque o que você constrói no reino, isso é eterno. Então, assim, vale a pena por causa do reino de Deus. Vale a pena por causa da igreja de Jesus. Então, a igreja é um lugar cheio de coisa para resolver. Porque, pastor... Eu não acredito na igreja porque a igreja é evangélica. Eu acredito na igreja porque Jesus é a cabeça da igreja. Por isso que eu acredito na igreja. Ser pastor deve ser tão difícil. Porque, na verdade, se o senhor perdeu o direito, né? largou uma vida lá, que trabalhava na Volks, o senhor falou? Trabalhava na montadora. Teria um futuro ali excelente, garantias. Você veio para um lugar que não tem garantias e a sua família e você tá o tempo todo no alvo. Hoje tá com nervos aí e tal. Como que é pro pastor ter a família o tempo todo evidenciada? Como é que é... os seus filhos não podem errar. Perdeu o direito, né? O pastor é o bom pastor mesmo. Ele não pode ser nunca que a gente entende? Aí a gente pensa na palavra exemplo. O pastor tem que ser exemplo? Lógico, a Bíblia diz que tem que ser. Sim. O problema é o tamanho que a palavra exemplo ganha quando o foco é a vida e a família do pastor. E o peso que ela acaba tendo. Às vezes é injusta a ótica que o povo traça sobre a vida de um pastor. Isso não é justificativa para dizer que erra. Errar todo mundo erra, mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, o pastor ele se torna um modelo que ele precisa ser, mas o pessoal se esquece, né? Ou pelo menos não percebe ou não entende que o pastor é um ser humano ainda, que está correndo para acertar a vida, em alguns pontos, como todo mundo. Está lutando. A Bíblia nunca falou de perfeição, a Bíblia fala de coerência, a Bíblia fala de integridade e luta, né? Que um pastor tem que ter. Agora, a palavra exemplo, às vezes, ela ganha uma dimensão tão grande que traz um peso para você viver, que você olha e fala assim, cara, não pode sair 1 centímetro da linha, porque se você sai 1 centímetro da linha, você toma chumbo de tudo que é lado. Isso é prejudicial. O que a gente tem que entender é que, inclusive, tem 2 situações também nesse aspecto. O mito, porque às vezes a igreja ela cria um mito. Não, o pastor. É um ser celestial, não é? Eu quero que o pastor ore por Sim. mim. Eu quero que seja a oração do pastor. Eu quero que seja a visita do pastor. Como se o cara transcendesse, como se o cara flutuasse. Moisés voltando do monte. E, por outro lado, você tem pastores que gostam deste mito.
Ele gosta de E ser ele isso aí. produz em cima do Que é o mito. rei e o reinado. Que Aí não dá. É o reinado. Aí o reinado. É isso aí. Qual é a terceira via? A terceira via é do pastor, que ele deixa claro as suas limitações. E que a relação com a igreja e com os irmãos, alguns mais próximos, outros nem tanto, é uma relação que as pessoas conhecem ele. O mito você conhece quando ele se apresenta. O pastor que quebra o mito você conhece quando você convive. Aí é na convivência. Então o pastor não é alguém especial. É uma pessoa que Deus tirou do meio das ovelhas. É uma ovelha que Deus tirou do meio das ovelhas para pastorear o povo dele. Né? Então eu tenho uma palavra que guardo comigo. Todo pastor sabe o que é ser ovelha, mas a ovelha, nem toda ovelha sabe o que é ser pastor, porque não é. Verdade, imagino. Não é pastor. Né? Agora o fato é, você não é, você está pastor. Você foi chamado para uma função. Porque pastor não é cargo, pastor é função. É uma função no reino Ninguém de tá Deus. ali Você não passou no concurso. Né? Não. Tá ali porque quer, É um cargo. não é uma coisa... Né? Hoje em dia a gente estigmatizou também isso. Né? A gente criou uma hierarquia. Não, Integral, assim, né? né? O cara Assim, ó, subiu de pastor. Não, tá é só... evangelista, pastor, apóstolo. Nossa, aí... É o último grau agora, isso. né? Uhum. E apóstolo. Mas se você for ver o apóstolo do primeiro século, o apóstolo logo após o início, né, das campanhas do apóstolo Paulo, dos discípulos, o apóstolo era um cara que ralava muito. Né? Era um camarada que, por exemplo, ele montava uma igreja num lugar onde não tinha ninguém que era convertido, aquela igreja começava a funcionar, ele treinava aquela liderança, a hora que estava tudo bom, ele ia para outro lugar fazer a mesma coisa. Aí apanhar de novo em outro Ia lugar. de novo E lá passar dava por tudo problema. isso. E onde ele passou deu E problema. às vezes ele tinha que voltar. voltar para acertar problemas na igreja anterior, como Paulo fez tantas vezes. Tinha que visitar. Hoje, Né? hoje em dia é uma coisa que eu vejo, não sei qual que é a visão de vocês. Mas antigamente, por que Paulo fazia isso? Ele abria uma igreja aqui, a hora que consolidava ele saía. Por quê? Porque a palavra de Deus tinha que ser, Sim. né, dita em todo lugar, porque não tinha as igrejas. É. Agora, hoje em dia, às vezes, né, a maioria das vezes, Sim. acontece do quê? Da igreja querer crescer, ela querer expandir. Isso. Então, por exemplo, aqui em Lorena tem 50 igrejas, em Guará tem 100 igrejas. Aí o cara Sim. pega e fala assim, vou abrir uma igreja lá em Guará, porque lá em Guará tem um povo bom. Mas não é isso. Pastor, Eu não vejo isso. não, Sim. sim. E Eu vejo... Esse de várias igrejas até, na verdade, eu acho que levanta uma boa discussão, que eu não lembro qual o Papa que falou, que não sei se é o Papa João Paulo, que ele disse Sim. assim, que se o ser humano tivesse o amor do espírita, a união do católico e a fé do crente seria um ser humano perfeito. Olha, Essa aí foi boa, hein? essa é uma ideia de que quando todo mundo se junta com a mesma intenção, dá certo. O grande problema são as convicções que estão atrás dessas coisas. Entendi. Né? Então, fazer o bem é um mandamento bíblico. Isso não é um privilégio do espírita, do cristão ou do católico. Elogiar uma pessoa honesta. Não, tem que ser Né? honesto. E outra coisa, nós cremos de que fazer o bem parte do princípio do amor ao próximo. E essas coisas não são princípios de uma religião A ou B, nem da religião evangélica, entre aspas. Entendi. Eles são princípios bíblicos. Sim. E as pessoas têm que entender que a verdade bíblica é que precisa reger as intenções e as motivações. Então, achar que a gente junta A, B e C para a coisa dar certo, pode dar certo na operacionalidade das coisas, mas pode ser reprovado quando Deus sonda o coração de cada parte. Perfeito. Mas eu posso pegar Entendeu? esse gancho para falar que o Não, povo pera aí, evangélico... deixa ele responder a pergunta que eu fiz, né? Que você já atravessou de uma vez. Nossa, O que o senhor acha das igrejas? Desliga o ficar- microfone do Rubens. Não, desliga o Ronaldinho, né? Aham. Deixa ele responder as coisas. Mas o que o senhor acha disso aí? Da igreja ela querer expandir a ponto dela atravessar. Não atravessar porque não é uma concorrência. Sim. Não acredito que seja uma concorrência. Sim. Mas assim, por exemplo, se a gente é de uma igreja de Guará, uma comunidade de Guará, a gente ora pelas outras igrejas para que elas Todo mundo façam cresça. um trabalho. Para todo mundo cresça. Esse é o coração do reino. Porque para as pessoas irem lá, porque lá já tem. Sim. Uma coisa é você falar assim, Isso. pô, vamos abrir uma igreja lá em, sei lá, um exemplo, lá na África, porque não tem lá. Sim. Então você vai lá. Agora, onde já tem, eu acho que expandir é negócio. Ou vão lá comigo lá, não, eu sou do pastor João. Né? Tem muito disso no Uma evangelho, das né? coisas que a gente O que o senhor acha tem disso por premissa é o seguinte: estabelecer igreja é um desafio muito grande.
O crescimento da igreja em regiões diversificadas se dá pela necessidade das pessoas. Então, por exemplo, se a gente vai e converte-se um grupo de pessoas de uma região mais afastada, o que eu penso? Eu penso na logística. Qual é a logística desse povo para vir para cá? Certo. Qual é a logística de nós termos um ponto em tal lugar? E uma das coisas que eu levo em consideração, no meu entendimento e no meu pensamento, é assim que eu gostaria de fazer, é que onde já tem, não precisa ter outra. Sim. Né? E aí a gente vê o mercado, vamos colocar dessa forma. Às vezes numa avenida tem 5 igrejas, sim, 30 metros uma da outra. E eu moro num bairro que tem. No bairro vizinho do meu tem. Um exemplo de desunião. Aí eu falei, caramba, olha quantas igrejas. Né? Eu fui agora, né, para o Rio e passei num bairro da cidade onde eu estava. Eu vou dizer, eu acho que eu vi umas 10 igrejas na mesma avenida, com distância de 50 metros, no máximo. Feira cristã. Né? Tudo. Só aquelas cadeirinhas, aquelas igrejinhas. Eu fico pensando, o quanto esse fracionamento pode prejudicar. Né? Porque daí fica assim, não estou legal aqui, vou para lá. Exatamente. Não estou legal aqui, vou para lá. É o meu evangelho. Não estou gostando da pregação, não enraiza, aqui, eu vou lá. Não enraiza. O problema está na igreja, não E outra coisa, Paulo prega contra o proselitismo. O que é o proselitismo? Você pregar onde o evangelho já está. Paulo fala para pregar onde o evangelho não chegou, onde não tem. Então, assim, o crescimento da igreja do Senhor Jesus se dá quando pessoas se convertem. E o inchaço da igreja se dá quando pessoas de outras igrejas formam a igreja e vem um monte de gente de outra igreja para dentro daquela igreja. Isso não é crescimento, isso é inchaço. O reino não cresceu. Sim. Entendeu? Pastor, se Paulo dizia que a gente tem que pregar onde não tem, você acha que falta muito hoje ainda pro evangelho pregar em lugares inóspitos? Tem dificuldade, Isso. Tem desafio. Porque é um tipo de evangelho que ninguém quer, né? Então, eu quero ter uma vida boa, uma família boa na igreja todo domingo. A gente tem o segmento, no nosso segmento, igrejas todo tipo, de toda sorte, né? Guardadas as proporções. Então tem igrejas que são em bairros mais abastados, converte gente que tem dinheiro, está lá. E que pode fazer muito pelo reino de Deus, porque às vezes não estão fazendo ali, mas estão mandando dinheiro para sustentar a gente. É uma forma, o poder aquisitivo fica grande, né? Você tem igrejas, por exemplo, que estão em lugares de pessoas mais simples, né? Com a vida financeira mais apertada, mais enxuta. Sim. E elas se sentem bem aonde? Onde elas estão, onde elas vivem. Então, assim, tem tudo isso para se levar em conta. O grande fator é o que eu penso assim, é que a gente precisa ter o coração no reino. Daí você planta a igreja onde Deus manda. O meu reino precisa crescer aqui, você vai ter que mandar alguém para lá, ou você vai para lá e ponto final. Né? E geralmente Deus vai plantar a igreja, ou vai plantar um ponto de pregação, ou vai plantar uma casa onde as pessoas vão se reunir, aonde não tem. Onde não tem. Quando é de Deus. Sim. Agora, quando é uma coisa mais ligado ao coração humano, daí eu planto onde tiver oportunidade. E vai ser o reinado. Infelizmente isso acaba acontecendo de truncar e de ter igreja de frente, porta uma porta para outra, e eu não vejo que isso é benéfico. Né? Isso mesmo. Não vejo como benéfico. Então é isso que a gente tem, né? Essas coisas todas que se conversa sobre o evangelho, sobre igreja e tudo mais, obviamente que você vai ter opiniões diversas. Né? Essas opiniões diversas, elas podem ter uma base sólida e um crivo bíblico, ou pode não ter. Agora, eu entendo assim, entre discutir sobre igreja, eu prefiro trabalhar pela igreja. Pastor, o senhor poderia citar, já que a gente vai ter a edição aí e tal, o senhor poderia citar 2 situações, uma inusitada no evangelho, o senhor já vivenciou assim, uma bem inusitada, e uma bem engraçada, assim, que você poderia colocar? Bem engraçada tem várias. Tem uns irmãos que causam uma... Speed porco aí que os outros chamam a gente às vezes. Olha o Dani lá. Tem várias, né? Tem várias. E aí, mas uma das coisas que eu sempre tive
lembrava comigo e ficava assim, falei, pô, como é que pode, né? Não vale olhar pro cara do Google e falar coisa engraçada. Não, uma vez que a coitada da pessoa teve um ataque epilético, né? E foi confundido com uma possessão. Com uma possessão. Com o espírito. Aí lascou, cara. Mano, fala que a irmã tá assistindo aí, olha. Aí lascou. Ela conhece a história dela. Até... Jogou na rede, irmão. Até sair demorou, cara. É mesmo, Tava cara? faltando era o remédio, né? Então... Eu falei, aí ninguém socorre, né? Até saiu, eu falei, cara, já sai. Não vai, cara. Tem alguma coisa que não vai, os né? nomes não responderam, eu falei, Maria, Não João. era, e não era. Sai Tipo, nome aí de chegou Jesus. alguém, ela falou, não, isso aí não é não, cara. Isso aí, ela tem problema de saúde. Trouxe o remédio dela aqui, irmão. E deu o que fazer. Misericórdia. Aí o senhor já E falou uma das assim, coisas inusitadas que aconteceu na minha carreira... Mas não foi com o senhor não, né? Foi com Não, o não terceiro, foi né? comigo, Não, o senhor não. ouviu falar. Eu tava lá no meio do povo, mas não foi comigo, não. E aí eu falei, cara, coitado da mulher, rapaz. Tá louco. E uma das coisas inusitada que me aconteceu e que marcou profundamente a minha carreira foi quando um conhecido meu, viciado em droga, aplicou cocaína no braço com uma agulha enferrujada. Nossa. E eu, em casa um dia, né, sem saber dessa situação, eu fui chamado pela família para orar. Pastor, o senhor pode vir orar? E não morreu na hora. Não, eu fui chamado para orar, né? Tá. E o cara... O que acontece? Né? O cara que tá E contando aí, uma o coisa que inusitada, já matou. Aí o acabou. que aconteceu? Não, é bom saber, né, velho? Quando a família chamou para orar, eu falei, mas o que está acontecendo, né? Não, fulano, tal, né? Você conhece e tal. Está aqui no hospital. A situação não está boa. E de verdade não estava mesmo, né? E eu fui no hospital com um primo meu que eu tinha evangelizado e tinha discipulado, que inclusive faleceu uns 2 anos atrás de acidente de moto. E eu falei para ele, vamos no hospital, né, e vamos estar lá com o cara para ver, vamos ver como é que tá, né? Vamos chegar lá para ver. E quando eu cheguei e que eu fui no quarto desse rapaz, a família estava em volta e ele estava gangrenando o braço. Preto já o braço. E preto, com um cheiro muito forte, muito ruim. E o médico chegou naquela hora que eu estava, e o que o médico disse? No braço, a gente consegue dar uma ajeitada. Bom trato pro senhor, hein, pastor? Não deixa eu passar pra você. Esse aí é puxa-saco, hein? O cara é gente boa. Sem açúcar, sem açúcar, você vai ver a careta que eu vou fazer. Puxa vida. O senhor pediu sem açúcar? Eu tomo O sem açúcar. senhor tá na dieta? Não, eu tomo sem açúcar. Né? Ah, louco, velho. Vou fazer aqui só pra passar vergonha. E aí, quando eu cheguei nessa situação, aquilo me trouxe assim Falei, o que faz agora? Porque o médico chegou na hora que eu estava e disse, olha, aqui a gente consegue ajeitar. Se precisar fazer uma amputação, a gente tira. Já amputava ali. Mas já tinha passado para cima. E o senhor como pastor já? E eu ali, eu vendo aquela situação, eu como pastor, e aquele rapaz olhou para mim e disse, o senhor vai orar por mim, né? Você vai orar por mim, né, Gil? Eu falei, vou, porque a gente era conhecido. Claro. Falei, vou, claro, cara. Vou orar. Deus vai me curar? Nossa, a pergunta. Eu falar... Como é que você fala que não? Eu queria estar em qualquer lugar. Eu falei assim... Deus vai te curar. Mas assim... Pra não tirar a esperança dele, minha né? fé não era no grão de mostarda. Minha fé era um microscópio. Falei, Mas cara, eu acho que não tem como, cara. Mas eu acho que o senhor vivenciou, no mínimo, o que Paulo ensinou em ter empatia, né? Chorar com os que chocam, se alegra com os que eu se senti alegram. aquele peso e eu orei por ele. E como é que você vai falar pra ele? Não sei. Não, orei por ele. Aí eu orei por ele. Não, vai dar tudo certo. Terminei de orar, falei com a família dele. E quando eu fui sair do quarto, ele falou assim, amanhã você vai voltar? Eu falei, você precisa que eu volte? Eu gostaria que você voltasse amanhã. Eu falei, então eu vou voltar. Quando eu voltei no outro dia, o corredor que ele estava já estava isolado. Tava fedendo. Já estava demais. Já. Nossa. Eu falei, cara, como é que vai ser? Quando eu cheguei no quarto, ele falou assim, Deus vai me curar? Perguntou de novo. Eu falei, cara, Deus vai te curar. E nesse momento que eu falei, Deus falou profundamente no meu coração. Eu vou agir. Ora e vai embora. E foi o que eu fiz. Eu orei. Louco. Pedi a Deus, tem misericórdia, né, de mim e dele.
Bom, resumindo a história, 15 dias depois o rapaz estava em pé na igreja com o braço e tudo. Cara, Que isso. não apontou nada. Não, nada, não perdeu nada. Só ficou uma cicatriz só. Pastor, E foi essa uma experiência extremamente profunda, porque esse rapaz está vivo até hoje. Entendeu? acho que um dilema importante abordar agora, se eu colocar essa situação, o que fazer quando a nossa vontade, do senhor, como pastor, líder, né, que muitas pessoas procuram oração, tal, uma solução, né, porque antes de falar, às vezes antes de falar com Deus, como o senhor falou, vou atrás do pastor Gil, a fé, né, em Deus, claro, mas ele a vai resolver, vou chamar ele aqui para orar, o senhor é um homem de Deus, É. né, o senhor carrega aquela parte do exemplo, né, que a gente está falando agora, é o peso, para o senhor, porque nem sempre a sua vontade, porque a vontade de um bom homem é abençoar outro, curar isso aqui, sarar lá, mudar a vida financeira do outro, abençoar todo mundo. Sim. E às vezes não é a vontade de Deus. Quantas vezes o senhor orou, por exemplo, falou assim, não, vamos orar para Deus te curar, e Deus não curou. Como é para o senhor viver com isso? Não deve ser fácil, acredito eu. Porque, na verdade, é um dilema, porque é o seguinte, Deus é soberano para dizer sim ou não. Mas aceitar isso aí sempre não é tão fácil. Essa é a questão. Para a pessoa que está sofrendo, a primeira interrogação talvez seja, se Deus é bom, Deus vai me sarar. Claro. Com certeza. Né? Com certeza. Mas qual é o grande trunfo que eu uso numa hora dessa? É a perfeita vontade de Deus, que se estabelece mesmo em situações de extremo sofrimento. E eu tenho que lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso me lembra muito o sofrimento da mãe do pastor, do reverendo Caio Fábio, né, que marcou muito a história do Evangelho nos anos 80 e 90, e depois teve muitas dificuldades aí, né, a gente sabe que está lutando aí com um monte de coisa. Então não sou eu que julgo, nem porque não sou ninguém. Mas a mãe dele perdeu um filho, que é irmão do Caio Fábio, bem mais novo, um acidente de carro. E a primeira pergunta que ela foi fazer a Deus é: por que Deus, tão jovem, servindo ao Senhor, na casa do Senhor, tão novo, né? E Deus falou para ela: abre a minha palavra. E ela abriu no texto de Isaías, que diz assim: o justo será levado antes que venha sobre ele mal pior. Ou seja, Deus não precisa justificar os atos dele. Deus não precisa justificar o porquê ele diz sim nem o porquê ele diz não. A Bíblia diz que eu tenho que orar. A Bíblia diz que eu posso orar. E a Bíblia diz que eu posso pedir. Mas eu tenho que ter convicção plena de que a resposta soberana de Deus, sendo sim ou sendo não, está totalmente, intimamente ligada à perfeição da vontade dele, né? Ao poder agradável da vontade dele. É por isso que a Bíblia diz que sem fé... Então, o que a gente entende? Que Deus estabelece os seus planos e a sua vontade de uma maneira soberana. Eu oro com convicção. E oro para Deus curar. Mas eu descanso o coração sabendo que a soberania, e na sua soberania, Ele vai dar um destino que a gente não sabe e que a gente não tem como dar um destino melhor para aquela vida. É isso que eu creio. Só quem é eterno pode saber o dia de amanhã, né? A gente entende assim, Deus estabelece os seus planos, estabelece a sua vontade. Se Ele está no plano e vontade dele curar, você pode fazer a oração mais simples do mundo. Que Ele vai fazer. Vai fazer. Se Ele achar justa a sua oração... Mas se Ele falar, não é para agora, você pode fazer o que você quiser. Mas isso não nos impede e também isso não nos traz, né, a possibilidade, ou não nos concede a possibilidade de não orar. Sim. Orar é algo que Deus quer que façamos. Até porque Deus pode mudar de ideia, né? Pode. E às vezes o grande problema a ser resolvido não é nenhuma questão física para ser curada. Porque às vezes a gente pensa que o maior milagre é quando a gente vê um aleijado andar. Gente, o maior milagre é a mudança do coração diante das circunstâncias quando Deus opera. Esse é o grande milagre. Entendeu? Quando é aquele Deus que poucos veem, né? Eu vou trazer paz para você em meio ao sofrimento, por exemplo. Porque às vezes a gente espera um grande sinal. E às vezes esse grande sinal tem que acontecer dentro daquele que está sendo objeto da oração. Ou daquele que está orando e buscando. Às vezes a mudança é lá dentro. Eu preciso de um milagre na minha vida porque eu estou com câncer dentro de mim. E aí Deus fala, eu vou curar outra coisa em você.
Eu vou trabalhar outra coisa na sua vida. Eu posso curar seu câncer num piscar de olhos, mas eu posso fazer do seu sofrimento uma ferramenta tremenda de testemunho. O que nós temos que aprender neste tempo que a gente tem vivido é não desperdiçar o sofrimento achando que é um castigo de Deus. O sofrimento é benéfico em muitos sentidos, principalmente no que tange a respeito a aproximar o ser humano de Deus. Não desperdice o sofrimento achando que Deus deixou, que Deus abandonou, que Deus largou. Deus não é assim. Mas Deus trabalha mediante a sua soberania. E nós que cremos nele temos que crer a ponto de saber que o sim dele é bom e que o não dele é bom. E que ele continua sendo todo-poderoso, mesmo quando as nossas expectativas não são supridas. Isso é um milagre. Entendeu? O grande milagre é as transformações que Deus pode fazer numa vida. Que às vezes ele diz não para uma coisa, mas está operando tremendamente dentro daquela vida, em outras áreas, que só ele pode operar. Milagre nem sempre é visual. É o que explica um casalzinho de senhor morar lá na roça, num pontinho de luz e é feliz. E a gente às vezes tem tanta coisa que é infeliz porque não consegue o carro do ano e tal. Então, explica essa felicidade. Né? O que a gente tem que pensar, né, é que quando a gente olha para a Bíblia, o sofrimento não foi excluído da carreira do Filho de Deus. Aliás, de ninguém, né? Se Jesus passou por tudo que passou, por que eu e você vamos passar ilesos pela vida? Impossível. Né? Então isso me remete a lembrar um hino antigo da harpa cristã dos irmãos da Assembleia de Deus, que diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Então, existe um trilho na fé cristã que as pessoas precisam entender que nem tudo é visual. A bem-aventurança está em quando a gente não vê e crê. Sim. Esse é o diferencial. É a fé. De ter um milagre ou não ter um milagre. A gente não viveu no tempo de Jesus, né? A gente hoje é pela fé. Fé é um firme fundamento das das coisas que não se veem. Né? Mas eu tenho convicção. Eu costumo comparar a fé como vento. Eu não vejo, mas eu percebo o efeito dele. Isso é a fé. Às vezes eu não vejo, mas ela está presente. Não é a fé teórica, não é a fé só do conhecimento, não é só a fé do tempo de igreja, é a fé da experiência. É a fé da convivência, da intimidade. É aquela convicção que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essas são convicções de gente que conhece a Deus. Isso não tem nada a ver com ser evangélico ou não ser evangélico, isso tem a ver com gente que está entregando a sua vida a Deus a cada dia. Compromisso com Jesus, com as verdades bíblicas, com aquilo que a palavra de Deus diz. Talvez o grande dilema nosso seja pouca Bíblia e muito palavrório. Isso talvez seja o grande dilema que a gente está enfrentando nos nossos dias. Né? O que é que a palavra de Deus diz? É nela que eu tenho que crer. Independente do que eu sinto, independente do que eu acho, independente do que eu vejo, independente do que eu acredito ser, vale o que diz a palavra. Ela está acima do que eu sinto, ela está acima do que eu penso, ela está acima do que eu acho. Já o salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra, é a Bíblia. Talvez o grande problema seja faltar Bíblia. Você acha que o que falta para o mundo, Bíblia, literalmente, viver a palavra? O mundo não quer ler a Bíblia. O que o senhor espera para o futuro do mundo, então, atual? Aquilo que a Bíblia diz. Só se compra tudo. E o que a Bíblia diz? Está próximo? Pelo andar da carruagem está. Né? Nos tempos do apóstolo Paulo, os caras já diziam que estava perto. Já dizia que estava perto. Você imagina agora, né? Em que a gente tem visto toda uma globalização que traz dentro dela não só mudanças no comportamento humano, mas nos valores, nos princípios. Mas pegando o gancho do seu amigo lá, que você viu que estava ruim o braço dele, mas é só, pastor, vou ficar bem? Vai. Por mais que aqui, antes de orar ao Senhor, para o Senhor falar, esse braço vai ser amputado. Vai. O mundo agora, tá no fim? Tá, o Senhor respondeu para mim. Sim. Mas o Senhor, como um homem de fé, de otimismo, né? De crença em Deus, o que hoje podemos contribuir para esse mundo supostamente melhorar? O que hoje nós podemos fazer? O que eu vejo assim, o mundo, o sistema não vai melhorar. Porque o sistema, além de ser corrupto,
Mas essa não, é corruptor. Uma mensagem dessa, por exemplo, assim, não vai mudar. Não é uma mensagem de água fria para uma mensagem pessimista? Pessimista. Então, mas a gente tem... Seu braço vai cair, cara. Seu braço tá preto, vai cair. A gente pode ser otimista ou a gente pode ser realista. Né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Só na Segunda Grande Guerra Mundial morreu 70 milhões de pessoas. Porque o homem produziu a guerra, o homem produziu as armas. De lá para cá, nós tivemos pelo menos mais umas 6, 7 guerras de grande impacto no mundo. Porque o ser humano não mudou. O maior problema não é o mundo melhorar. O grande problema é a transformação do ser humano, que está envolvido com o sistema do mundo. Só haverá alguma melhora de fato se o ser humano se render a Deus. Porque do jeito de Deus é o jeito que dá certo. O que nós temos visto desde a transição da Renascença, do Iluminismo, por exemplo, a Renascença, Deus era pintado nos quadros, Jesus era pintado nos quadros. Quando chega o Iluminismo, começa então a ideia de que o homem vive pouco e ele tem que ser feliz a todo custo. Né? A pessoa de Deus saiu de centro e entrou o evangelho, infelizmente, até o evangelho antropocêntrico. Voltado para a necessidade humana, voltado para a resposta para o ser humano. Então a gente tem Renascença, onde Deus é lembrado, onde Deus, né, é ali, aparece nas artes, parece um monte de... E nós temos o Iluminismo. O Iluminismo, ele chega trazendo a ideia de que o homem merece. A todo custo, né? E o quanto isso tem custado. Eu não pedi para nascer, eu tenho que ser feliz. Então, dentro do Iluminismo, veio outros segmentos, né? Que hoje nós chegamos nessa idade pós-modernista já, dizendo o seguinte, de que a vida, ela na verdade é formada por segmentos relativos. Sim. O mundo vai melhorar? Bom, é relativo. Pode melhorar para mim, mas pode não melhorar para você. Mas a Bíblia diz que não vai melhorar. Um estoicismo, então. Você tentar mudar então, uma coisa, não vai. O objetivo hoje é salvar o máximo de pessoas possível. O objetivo de Deus é salvar o homem. Salvar o homem. Esse é o objetivo. E o nosso é ajudar a fazer isso acontecer. A transformação do homem. Esse final que vai vir, o máximo que eu puder tardiar isso aí. Acho que a gente não vai tardiar. Acho que, na verdade, assim, já tá aqui. O limite é ali. E a missão nossa é salvar o máximo possível. Porque você vê o seguinte, em todo segmento hoje do nosso tempo, a grande pergunta é, aonde Deus está sendo lembrado na sociedade atual? Onde? Aliás, está sendo esquecido, né? Cada dia mais, né? Todo dia tirado, né? Todo dia tirado mais. A gente vê várias coisas. Hoje Deus mesmo, não é lembrado, Deus é questionado, a Bíblia é questionada. Fui postar um stories no Instagram aqui da nossa gravação e tal. E aí fui colocar uma música nos stories e tal. E não existe o gênero gospel. Não existe. Existe todos os gêneros, mas foi tirado. Antigamente tinha, foi tirado. E vai tirar outras coisas. Não tinha mais pra você colocar? Não tem mais. Você pode colocar ali, já não tem. Né? Vai tirar. E assim, essa é uma história que até que meu pai dizia sempre, que é a história do sapinho. Como matar um sapo sem ele perceber. Ele diz assim, você pega o sapo, põe num baldinho de água assim, aí você esquenta um pouquinho, 10 graus. Ele vai dar uma sacudinha, mas vai acostumar com a temperatura. Aí depois você põe mais 10 graus, ele vai sentir um pouquinho, mas vai acostumar com a temperatura. E aí, gradativamente, você aumenta mais 10 graus, daqui a pouco você mata ele sem ele perceber. E é isso que acontece com a nossa sociedade hoje. Até pra gente fechar aqui, que tá acabando o tempo nosso. A última pergunta pra gente fechar, Granão. Agradecer o senhor ter vindo aqui, aceitado. Foi muito bom, muito bom. Tem pergunta que eu não vou responder. Tá bom. Poxa vida, velho. O que o senhor hoje pode falar assim, hoje eu faço isso, essa é a minha missão hoje, pra igreja, eu contribuo com Cristo dessa forma. Eu contribuo claro, com é redundante falar, sou pastor, mas... Eu contribuo com o reino de Deus, primeiro me dedicando e vigiando minha própria vida. Essa é a primeira coisa. Não me vejo um homem livre de erros e pecados, não me vejo assim. Né? Já passei por momentos de extrema luta e dificuldade e em que se fez necessário processo de restauração e tudo mais. Mas eu vejo que a grande contribuição que eu posso dar é não desistir da fé. E fazer da fé o estandarte. Combater o bom combate. É anúncio do reino de Deus, combater o bom combate. Fazer o melhor que eu posso. Então eu não me vejo, eu quero pastorear uma igreja com 3.000 pessoas. Não é essa a minha
entre aspas, a minha ambição. Na verdade, eu prefiro trabalhar com pessoas perto, em que eu posso investir, né, e me tornar uma influência que leve essas pessoas a influenciar outros, como Jesus fez lá no início. Sim. Maravilha. Jesus é Jesus, trabalhou com 12. Eu vou dizer, eu gostaria de não trabalhar com muito mais do que isso, né? Mas que tivesse o poder de influenciar vidas, né? Eu acho que a grande influência que a gente pode dar, ou que eu posso dar, é vigiar minha própria vida e lutar o bom combate, transmitindo o amor e a graça de Deus, com a coerência de saber que Deus é justo, que Deus é misericordioso, né? Que Deus é Deus de segundas oportunidades, terceiras oportunidades, quartas oportunidades. E lembrar que os heróis da Bíblia não são heróis da Bíblia porque não pecaram, são heróis da Bíblia porque não desistiram. Porque combateram o bom combate. E influenciaram muitas gerações. Aliás, muito bom. Aliás, é isso que a gente vai fazer aqui agora, com a graça de Deus, constantemente combater esse bom combate, essa sociedade atual, e que a gente possa mais vezes ter conversas tão boas como foi hoje com o pastor Gil. Esse é o recado que a gente tem. Valeu, pastor. Maravilha. Deus abençoe. Obrigado, pastor. A vida de vocês. Prazer conhecê-lo, hein? Outras chances, outras oportunidades.